Sejam bem-vindos ao segundo dia da Nova Conference. Iniciaremos o dia com o pastor Jean Nogueira, da Igreja do Nazareno de Roraima. Uma salva de palmas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Nós precisamos ficar atentos e discernir, né? Aquilo que Deus já começou a fazer no nosso meio. Você pode sentar mais alguns minutos, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus e ao pastor Carlos, a toda a sua equipe, a todos os voluntários da INIC por esse tempo especial, né? Quem aí está gostando da Nova Conference, diga aí amém. Legal demais. Você recomendaria alguém, um convidado seu, um amigo seu, sim ou não? Sim. Então já fica preparado aí que a gente já está marcando agendas para novembro e para março do ano que vem. Nova Conference também, rodando em outros lugares para abençoar. Você que está conectado com a gente, não é? Você podia agora comentar aí de onde você está conectado conosco. Mais aí um comentário seu rapidamente, que cidade você está, que estado, que região. Vai ser bem legal a gente saber, quem sabe a gente não está chegando aí na sua cidade para você participar conosco, tá bom? E só lembrando, né, que a programação dessa tarde nós temos mais plenárias e à noite a gente tem uma grande noite de adoração, tá certo? Com o Gabriel Guedes, que já está a caminho aqui para a cidade, vai estar ele aqui e a banda, e também o Arthur Pereira, o pastor Arthur Pereira, lá da Igreja do Amor, vai estar ministrando nessa noite. Vai ser realmente um momento muito, muito especial. Gente, eu tenho procurado não pregar, né, nas conferências, nas novas, e trazer realmente um momento de ensino, né, posso dizer assim. Por isso a gente tem usado aqui os slides para poder ficar mais fácil e a gente entender algumas coisas. Essa próxima palestra agora eu quero falar sobre ideias novas, sobre mudanças que às vezes a gente precisa também fazer para poder viver esse novo de Deus, né? Tem uma frase de Mike Murdock que eu gosto demais. Ele diz assim: se você quer ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Se você quer ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. A gente precisa entender que Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Aliás, nós somos a denominação onde a nossa teologia trabalha em torno disso, não é? Nós somos livres para fazer quaisquer tipo de escolhas, mas a gente sempre será escravo das consequências das escolhas que a gente faz. Então você é exatamente subproduto de escolhas que você fez ontem. E se a gente quer um novo de Deus amanhã, a gente precisa também de odres novos, não é? Não se põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário vai haver uma fermentação e o odre, né, aquele barril de couro, dilata e contrai, e aí vai arrebentar, vai rasgar, vai perder tanto o vinho novo quanto o odre. Vocês estão aqui comigo, gente, agora à tarde? Amém ou não? Tá? Então, quem é o vinho? O vinho é o que vem de Deus. O vinho representa aquilo que vem do Senhor. O vinho é a unção que Deus quer derramar sobre a sua vida. O vinho é aquilo novo que Deus já está fazendo. Agora, olha que coisa interessante. Para cada vinho novo, um odre. E quem é o odre? O odre sou eu e você. O odre somos nós. Tá bom? E nós precisamos estar preparados, porque Deus não vai derramar nada de novo na sua vida se primeiro você não se preparar. E o maior preparo que a gente faz, escute o que eu estou dizendo, é aqui dentro, é o preparo aqui dentro, tá? Na educação, eu venho da área da educação, e da educação a gente usa muito a expressão paradigma, né? O que é um paradigma? Porque todo ser humano, ele cresce pelo que a gente chama de modelo de utilidade. O que isso quer dizer? A gente aprende não pelo que dizem para a gente aprende vendo as pessoas fazendo. Eu tenho duas filhas, né? Elas estão comigo agora aqui, duas filhas, uma de 13 e uma de 7. A Sara, de 13, nasceu aqui no Sudeste, no interior, em São Carlos,
Já a Esther de 7 nasceu lá em Boa Vista, em Roraima. A Sara aprendeu comigo, com minha esposa. Mas a de 7 anos aprende com quem? Aprende com a Sara, porque vê a Sara fazendo, não é? Então nós aprendemos. Então o que é um paradigma? Paradigma é assim: eu tenho uma ideia, eu tenho uma filosofia, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma crença, e eu acabo fazendo aquilo de acordo com o que eu acredito. Por isso, para você fazer coisas novas, a primeira coisa que você precisa fazer é se esvaziar, para poder começar a receber aqui na cachola, na massa cinzenta, não é? Eu sou lá do Ceará e deve ter bastante aqui, tá certo? Então aqui na cachola você precisa receber a informação nova, a ideia nova. Então essa transformação de Deus na nossa vida é de dentro para fora. Por isso, vinho novo e odres novos. Agora de manhã a gente conversou sobre qual é o propósito da conferência. O que é a conferência? Eu disse para vocês que a conferência é um fórum, que a gente sonha que se transforme num movimento, que vai fazer com que nós, nazarenos, líderes, pastores, superintendentes, diretores, superintendentes gerais, que a gente sente para poder a gente pensar a respeito de algumas coisas que precisam, na nossa maneira de enxergar, serem modificadas, ajustadas. Ajustar não é jogar fora o que já tem, ajustar é melhorar. Você perde um pouquinho, uns quilos, e a sua calça às vezes precisa de um ajuste. Você não joga fora, é um ajuste. Mas às vezes um ajuste de 1 centímetro faz toda a diferença para a calça não cair, não é verdade? Então a nova conferência é um ambiente para a gente pensar. Pensar em quê? Não nos fundamentos da nossa igreja, não nos pilares da nossa igreja. A gente acredita que eles são bem colocados, foram bem alicerçados. Não são sobre os pilares, não é sobre a essência, não são sobre os princípios da igreja, mas sobre o modus operandi, sobre a maneira de se fazer, o jeito de se apresentar. Por isso a gente tem dito, a mesma igreja, um novo jeito para um novo tempo. Mas pastor, por que a gente precisa mudar esse jeito? Porque a gente já mostrou. E contra fatos não existem argumentos, ok? Quando não existe, não dá para se argumentar contra fato. Algumas pessoas que me ouvem, elas gostam, outras não gostam tanto, mas não tem como argumentar, porque é o nosso resultado naquilo que é mais importante, porque o que é mais importante de uma igreja fazer é ganhar vidas, é salvar pessoas, é batizar pessoas, e os nossos resultados estão demonstrando fortemente uma queda, e não é uma queda de poucas porcentagens, a gente está falando de grandeza da ordem de 30%, então é muita coisa. Nós não podemos nos conformar de ser uma igreja que leva 4 meses para converter uma pessoa em média. Nós não podemos nos conformar, e aqui eu não estou falando de igreja que é grande, nem de igreja que é pequena, porque Deus levanta igreja de 50 pessoas, de 500 pessoas, de 5 mil, de 50 maneira como Ele quiser. Aliás, para um Ele dá 1, para outro Ele dá 2, para outro Ele dá 5, é Ele que dá. A questão não é 1 ou 5, a questão é que quem tem 1 ou quem tem 5 está enterrando aquilo que tem. E os nossos números têm demonstrado isso. Por isso nós precisamos pensar, ora, se os fundamentos são bons, se os resultados são ruins, é que tem alguma coisa aqui no meio do caminho que a gente precisa reajustar. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Então, vamos mudar a nossa missão, amém? Não, gente, eu não quero mudar a missão. Vocês não estão aqui comigo, né? Não vamos mudar a missão não, a missão da igreja não. Mas vamos mudar a doutrina, amém? Não, também não. Por favor, já estou recebendo muitas pedras. Não faz isso. Vamos mudar o governo da igreja? Não, apesar de que publicamente tem dito em todas as instâncias. Eu tenho o privilégio de servir na igreja local, de servir na igreja distrital e servir na igreja global. E ainda sirvo nessas instâncias. E eu sei que o nosso governo precisa sim de pequenos ajustes, mas precisa também. Mas o fórum não é para tratar sobre isso. Se você quer tratar sobre governo, sobre manual, sobre missão, sobre teologia, aí eu te convido para o ano que vem, 2023, nós temos uma assembleia geral. Eu convido você para ser um representante como delegado no seu distrito, eu convido você para poder se envolver dentro do seu distrito. Essas são as instâncias. Nós estamos aqui para falar sobre modus, jeito. Por que, pastor Jean? Vamos lá, pensar aqui comigo. Porque o nosso modo tradicional
tem levado a gente aos números que a gente conhece. Em algum momento, esse modus operandi, ele foi muito eficiente. Em algum momento ele foi muito forte. Não estou dizendo que ele está descartável. Eu estou dizendo que eu estou chamando você para uma conversa. A conversa de adulto, conversa de gente grande. Vamos sentar, vamos conversar. É um casamento, vamos sentar aqui junto. Ou maridão, ou esposa, vamos sentar aqui junto. Porque lá em casa, quando a gente quer ajustar as coisas, a gente tem que sentar com maturidade. Olha, Kelly, não estou gostando disso. Sara, não estou gostando disso. E frequentemente lá em casa tem 3 meninas, a Kelly, a Sara e a Esther. Geralmente eu pergo, né? Jean, nós não estamos gostando disso não. Eu disse, tá bom, vamos negociar. Por quê? Porque qual é o modus operandi tradicional? Eu estou chamando assim, o modus operandi tradicional, tá? Esse é o modo pelo qual nós temos operado desde 1958, e eu vou falar de igreja brasileira, porque eu sou do Brasil, tá bom? Temos recebido convite de outros lugares para falar a respeito disso, mas no devido tempo falaremos. Eu quero falar sobre nossa casa. Desde 1958, quais são os 4 pilares do modo operandi, do jeito de se fazer igreja, que é característico para nós nazarenos? É esse daí, tá? Nós somos uma igreja pautada em cima do culto, e não estou dizendo que isso está errado. Pautada em cima do culto. Quantos de nós, eu fui formado no seminário assim, uma boa igreja tem que ter um bom culto, e um bom culto tem que ter uma boa palavra, e tem que ter um bom louvor, e tem que ter uma boa ministração. Por isso nós somos a igreja top, que prega uma palavra e desafia as pessoas, e as pessoas estão no altar sendo transformadas. Nós não somos ruins nisso, nós somos muito bons nisso. Agora veja, esse é o pilar, culto. Qual é o modus operandi do pastor nazareno? Gabinete. Nós somos uma igreja de gabinete. Nós chamamos as pessoas. Você quer mexer com o pastor, entra no gabinete dele. Você entendeu? Eu lembro que eu tive que mudar recentemente de Roraima para Boa Vista, tá? A igreja está lá, os meninos estão lá me assistindo, mas foi uma coisa que eu fiz assim: ninguém entra aqui, esse gabinete é meu. Lacrei. Né? É meu. Porque a gente tem uma identidade, é o meu gabinete. A igreja que nós pautamos no gabinete, porque lá que nós fazemos o nosso aconselhamento. Aí nós pensamos assim: poxa, a igreja está crescendo, já tem 100 pessoas, não dou conta sozinho. Porque eu evoluí, não estou mais na fase do Flávio, né? Como é que era a fase do pastor Flávio? Tecladista, pregador, mesa de som, igreja, tem 100 pessoas, vamos arranjar um auxiliar, porque a gente tem essa cultura, para cada 100 pessoas, quem sabe um auxiliar, às vezes ajuda, às vezes não, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas não é o caso aqui deve ser bom, estou falando lá. Então, nós estamos pautados. Igreja, talvez por isso a parábola das 100 ovelhas, a gente até usa esse argumento, não, porque 100 pessoas, o pastor cuida bem, qual é o modus operandi da igreja? Fazer. Por isso nós também somos bons em ministérios, por isso que nossa igreja é repleta de ministérios. Nós temos 3 bons departamentos, DNI, JNI e MNI, nós temos tantos ministérios quanto sejam necessários, mas isso nos trouxe até esse ponto. Vocês estão comigo, gente? Amém ou não é? Eu, como falei para vocês, sou uma pessoa curiosa e gosto de pensar sobre o que estou pensando. Para mim, esse modus operandi tem trazido a gente para esses números. Somos hoje aproximadamente 700 igrejas no Brasil. No ano passado batizamos 2.800 pessoas nessas 700 igrejas, o que dá uma média de 4 pessoas por igreja ano. Nós somos um pouco melhor do que está acontecendo no resto do mundo nazareno, mas não é tão grande, não é tão bom assim, porque nós temos denominações inteiras, nós temos igrejas que esses números são da ordem de centenas, e algumas na ordem de milhares, enquanto que a gente está nas unidades, tá certo? E com um algarismo apenas. Olha aqui, vamos pensar sobre igreja. Membresia das igrejas, são as estatísticas extraídas dos nossos distritos no ano passado. Das 700 e poucas igrejas, nós temos mais ou menos 1/3 delas que tem menos de 50 membros, nós temos 10 igrejas que têm entre 1.000 e 1.500 membros, nós temos 11 igrejas acima de 1.500 membros e apenas uma igreja que tem mais de 5.000 membros. São as estatísticas a respeito da nossa igreja. E aí eu comecei, como eu disse para vocês, alguns gostam, outros não, mas eu gosto de investigar e eu gosto de estudar, tá? Em 2015, quando o pastor Manuel Lima deixou o Distrito Amazônia do Brasil, me nomeou superintendente naquele lugar, também fui nomeado coordenador nacional do DCPI, que é um programa de plantação de igrejas. Então eu venho estudando igrejas e o plantio de igrejas desde 2015. E quero mostrar para vocês aqui algumas ideias, algumas
ideias que eu tenho aprendido também em outros lugares. E eu investiguei de maneira específica. Olha quantas igrejas eu estudei. Tá, aqui é apenas uma pincelada de pelo menos 4 dezenas dessas igrejas as quais tenho estudado. Igrejas que vocês conhecem, umas que você vai gostar muito, outras que você vai criticar. Mas tem aqui a Comunidade de Alcance do Luciano Subirá, tem a Igreja do Amor, tem a Lagoinha, tem várias igrejas. O que é que eu tenho descoberto nessas igrejas, gente? Ó, vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Não deixa só eu não, de tarde não. Eu tenho descoberto que essas igrejas, elas têm trabalhado com um novo jeito de se apresentar para ganhar essas pessoas nesse tempo de pós-modernidade. E eu tenho colocado essas ideias em basicamente 3 grupos. Essas igrejas têm aprendido a desenvolver uma identidade visual. Essas igrejas têm aprendido a desenvolver um modelo padrão de discipulado. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você sabia, mas a nossa igreja é riquíssima de materiais de discipulado. Riquíssima. Quem aqui é do DNI? Levanta a mão aqui quem é envolvido com o DNI. Meu Deus, quando eu fui a primeira vez na Argentina, nós temos grandes materiais de discipulado. Agora, você sabia que nas 700 e poucas igrejas no Brasil, nas 3.000 igrejas da América do Sul e nas 30.000 igrejas do Nazareno no mundo, nós não temos nenhuma igreja que faça o discipulado exatamente igual a outra. Nós não temos um modelo de discipulado que seja padronizado, o que dificulta a comunicação com aqueles que estão chegando. O que dificulta a comunicação com aqueles que estão chegando. Então essas igrejas têm os seus modelos de discipulado baseado em voluntariado, baseado em grupos pequenos, baseado em células que por muito tempo isso foi assustador para a gente. Assustador. Ai, pastor, fala de qualquer coisa, mas não fala de célula, não, pastor. Né? E essas igrejas têm uma identidade muito voltada para o que eu estou chamando de paternidade, ok? Vamos avançar um pouco mais para a gente entender aqui, ó. Por que a gente precisa de uma identidade para essas coisas? Porque, gente, nós estamos num mundo em que apenas 15% da tomada de decisão das pessoas é pelo que elas escutam. É esmagador. 85% da tomada de decisão das pessoas. Escuta, gente, eu não estou falando aqui de alcançar crente. Eu estou falando aqui de alcançar o que, gente? Descrente. Nós estamos falando de ser uma igreja que avança e lança de maneira mais profunda as redes. As pessoas que estão lá fora, elas tomam as suas decisões baseadas no que elas veem. E só depois no que elas escutam. Nós não vivemos mais no tempo em que as pessoas decidem pelo que escutam. Nós vemos agora um mundo que as pessoas estão decidindo por aquilo que veem. Por isso a importância de você ter uma identidade que seja apresentável às pessoas lá fora. Por que uma identidade de discipulado? Porque as pessoas querem saber onde elas estão. Porque elas querem saber em que patamar elas estão conectadas. Porque elas querem ter um senso de pertencimento. Eu botei aqui pertencer com S, porque eu quero dizer senso de ser, de pertencer a algum lugar, de fazer parte de uma comunidade, de ter uma afiliação ministerial. E por que uma identidade estratégica, né? Por quê? Porque nós precisamos entender que igreja, Jesus nos colocou aqui como igreja, e nós temos uma meta. A meta é alcançar pessoas para Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lançar as redes para todos os lados, porque no devido tempo o próprio Senhor vai separar os peixes. Olha, o que eu tenho de alguma maneira proposto para as pessoas, né? Mas um modelo de discipulado simples, em que você pode acolher as pessoas, em que você pode batizá-las, em que você pode promover crescimento, em que você pode envolvê-las em um ambiente de serviço. Talvez você diga assim, pastor, mas a nossa igreja faz isso. Mas eu quero que você entenda que o problema não é o discipulado em si, mas o esquema. Essas igrejas têm esquemas que facilitam a comunicação com quem está chegando, com as pessoas que estão lá fora. Vamos lá avançar um pouco mais. Desenvolver dentro da igreja a cultura do voluntariado. O que é a cultura do voluntariado, gente? É você dar oportunidade para as pessoas servirem na igreja, porque a maior marca de um discipulado é alguém que está servindo. A gente não espera as pessoas crescer para colocá-las para servir. A gente usa o serviço delas como uma etapa de crescimento, para que elas possam crescer.
Igrejas as quais eu tenho estudado, elas são extremamente abertas para criar dentro da igreja um ambiente de voluntariado. Às vezes eu vou dar cursos em alguns lugares, em algumas das nossas igrejas, que a seleção para você colocar alguém para servir na igreja, o negócio é tão criterioso que daqui a pouco tem que mandar para o seminário. Não, aqui na igreja só pode servir se... Aqui na igreja só pode servir se... Não é se... As pessoas estão servindo na igreja, não é porque a igreja precisa do serviço delas. As pessoas servem na igreja porque as pessoas precisam crescer espiritualmente. Entende a diferença? Desenvolver essa cultura lá na minha igreja, na nossa igreja que pastoreamos lá. Eu tenho o meu grupo de pastores, o critério para os pastores é um jeito. Mas eu tenho os líderes, o critério já é outro. Eu tenho os servos dentro da igreja. Quem são os servos? Aqueles que passaram por um bom programa de discipulado. Mas eu tenho um ambiente do voluntário. Na nossa igreja de Boa Vista, em Roraima, a pessoa chega lá para quiser servir, ela serve. Qualquer lugar que ela queira. Pastor, nem crente estou botando para servir. Quem sabe se converte. Vocês estão entendendo, gente? Olha, eu falei para vocês, lá em casa nós somos em 4. Jean, a Kelly, a Sara e a Esther. A minha esposa, ela põe nós para trabalhar dentro de casa. Cada um de nós temos uma função. Quando a secretária não está lá, tá certo? Na hora do almoço, é assim, a Kelly faz a parte dela da cozinha, eu faço a minha parte pós-cozinha, eu lavo a louça. Por isso eu comprei uma lavadora esses dias. E ela falou assim, não vai comprar lavadora. Eu disse, mas quem manda aqui sou eu. Aí eu falei assim, eu contra-argumentei, mas você tem lavado de roupa, por que eu não posso ter da minha louça? Comprei. Que é isso, gente? Gente, quem tem lavadora de louça em casa, eu vou falar agora, homem, deixa eu dizer, venda a roda de liga leve e compra uma lavadora. Irmão, é top demais. Você programa, chega a sair o vapor assim. Eu falei, que é isso, gente? Então lá em casa a Kelly faz o almoço, depois do almoço eu vou lavar. Olha a responsabilidade, tá? Que é difícil programar aquela máquina. Qual é a função da Sara de 13 anos? A função da Sara de 13 anos é tirar o almoço, a refeição da mesa. Ela vai saber guardar o que sobra, ela vai saber armazenar o que precisa. Mas a Esté tem 7 anos, ela também tem a função dela. E o que é que ela faz? Ela põe a mesa. Ela não coloca, ela não mexe nos pratos, nem mexe no talher, mas ela põe o suplá, o jogo americano, ela põe a toalha, é a função dela. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aí? Diz amém. Ei, querido, o voluntário, ele precisa fazer alguma coisa, sabe por quê? Assim como a Ana Esté que se sente pertencente à família. Ela vai, pai, você viu que eu coloquei a mesa hoje? Todo torto eu falei, isso ia ver, tá lindo demais, não tá? Ninguém está dizendo assim, vamos pegar um voluntário e vamos colocar ele nem chegou na igreja, vamos colocar ele para pregar. Não é isso, gente. Mas a igreja pode ter diversos ambientes em que as pessoas com menos maturidade cristã, que estão engateando agora, para a gente não ficar com um ambiente só de espectadores. Quem é que está entendendo? Diga amém. Desenvolva dentro da sua igreja uma cultura de voluntariado. Olha, uma coisa que nós temos feito, e eu tenho aprendido com essas igrejas, em lugares, aprendido algumas coisas fora do nosso nicho nazareno. Qual é o problema disso? A gente não pode ser humilde o suficiente para aprender com coisas, com alguém que está dando certo, com princípios corretos. Nós plantamos lá na nossa igreja um modelo de célula para a igreja do Nazareno, um modelo de grupo de comunhão, nós estamos chamando lá de in-house, um modelo celular fundamentado no cuidado pastoral, voltado para o cuidado pastoral. Não estou preocupado com o crescimento. Eu chego para os nossos líderes e para os voluntários e digo, olha, eu não estou interessado em quantas pessoas vão estar lá, eu estou interessado na qualidade dos relacionamentos que essas pessoas estarão quando elas se encontrarem, porque eu quero uma igreja em que eu possa cuidar. Então veja só, em casa, de casa em casa, eu procuro ser igreja, e no templo eu procuro fazer igreja, porque fazer igreja é uma coisa. Olha, eu estou conhecendo tanta gente nova hoje aqui, mas a gente não tem possibilidade de se conhecer de maneira mais profunda, porque nós estamos fazendo igreja. E quando se faz igreja, alguém senta, outro fala, vem a música, fazer igreja. E para terminar isso aqui tudo, irmão, tem os meninos que chegaram aqui 2 horas antes, e vai ter que, como é que consegue? Na igreja, no templo, a gente não consegue ser igreja de fato.
mas de casa em casa a gente consegue ser igreja. Quem é que está entendendo? Diz amém. Gente, como é coisa fácil de reunir crente, gente. Você chega assim no púlpito e fala assim: a partir de hoje, aqui na minha igreja vai ter um grupo aqui. Cada um leva uma comida. Gente, lotou. Cada um leva uma comida. Gente, no começo lá a gente fazia as nossas células, tem um momento de estudo da palavra, tem um momento de oração e tinha um momento da comida. O povo só chegava na hora da comida. O que foi que eu fiz? Essa é a ordem, decreto presidencial. A partir de hoje, a comida vem primeiro. Então, nos nossos in-house funciona 8 horas da... Gente, é impressionante, o pessoal está 10 para as 8 na casa do outro. Alô, Maria, cheguei! Ambiente. E aí sabe o que acontece? Eles comem um pouquinho, uma pessoa vem e traz uma palavra, faz uma pergunta simples: alguém aqui gostaria de uma oração? Quem não quer oração? E depois, nada. Eles ficam juntos, faz uma liturgia de 20 minutos, de meia hora, e o restante do tempo junto, papeando, conversando, porque Jesus nos chamou para ser e não somente fazer igreja, gente. Ser igreja. Essas igrejas, por que os grupos celulares funcionam? Porque você proporciona esse ambiente de pertencimento, de paternidade, de filiação, e nós somos uma família. Efésios capítulo 2, verso 19, vocês já não são mais forasteiros, nem estrangeiros, vocês são agora membros da família de Deus. No grande templo, na grande congregação, como é que a gente consegue se relacionar, gente? A gente tem aquele relacionamento, que é aquele relacionamento superficial, entendeu? Das retóricas: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, ai que bom te ver aqui, que bom te ver aqui, retórico, aquele negócio simples, aquele negócio, mas para você conhecer alguém, você precisa fazer o quê? Sentar com ela, comer com ela. Crente não pode beber, né? Então você come, cuidado só com o templo, para não comer demais, e vai desenvolvendo os relacionamentos. Vamos lá, avançando aqui um pouquinho mais, um modelo voltado para, discipulado e células, tá? Ser versus fazer. Fazendo igreja, quando eu faço igreja, eu faço culto, eu faço reunião de ministério, eu faço reunião com a junta, eu estou trabalhando na igreja, eu estou fazendo igreja. Isso é importante, mas eu não posso só me concentrar nisso. Eu preciso ser igreja, eu preciso ter comunhão, eu preciso ser cuidado, eu preciso discipular as pessoas. As 3 dimensões da igreja, olha, toda igreja tem 3 dimensões. Todo pastor precisa entender que tem hora que ele é pastor, cuida da igreja, organismo. Tem hora que ele é um líder, ele cuida do ministério, precisa fazer reuniões, ele precisa dar direção, ele precisa motivar as pessoas. Mas há um momento em que precisa também ser um empreendedor, porque a igreja tem uma estrutura, a igreja paga a conta. Paga no carro? Paga, gente. Se não pagar lá na minha cidade, se eu não pagar a conta de luz, eles não deixam a gente lá não, ficar usando não. Um dia desse nós atrasamos a conta de luz, apareceu um moço lá: senhor, eu vim aqui cortar a sua energia. Já pensou se eu tivesse dito assim: mas moço, aqui é uma igreja do Senhor Jesus, que um raio que lhe parta agora, você vai levar um choque quando desligar isso. Vai funcionar, gente? Não vai funcionar. Ele dava um tapa em mim, ainda me processava. Prende ele também, esse picareta. Na hora que ele chegou, ele disse: moço, porém, a gente deve ter cometido algum erro, deixa eu ver, posso pagar agora? Pode. Pagamos. A igreja é uma estrutura, sim ou não, gente? Para ter essa estrutura aqui do pastor Carlos, você acha que é assim? Não é fácil não, um homem desse aqui, gente. Então você tem que ter uma estrutura. Então, veja. Agora, olha o que acontece aqui, ó, gente, por favor, eu já estou finalizando aqui a minha primeira parte. As 3 dimensões da igreja. Como pastor, você pastoreia, visita, ora, ensina, prega. Como líder, você precisa de estratégia, você precisa ser alguém visionário, você precisa delegar para as pessoas, você precisa dirigir as pessoas. Mas como um administrador, você precisa gerenciar. Você tem a parte do financeiro, o coitado do tesoureiro, tem um negócio chamado CNPJ, já viu, irmão? Um negócio chamado CNPJ, é uma maravilha isso. Você tem que coordenar isso, é uma série de questões. Agora, olha o que vai acontecendo, à medida que a igreja vai crescendo, tá? Olha o que acontece, quando a igreja tem até 100 pessoas, o pastor dá conta facinho das 3 dimensões, e ainda chega em casa, e trata bem a esposa, e brinca com os filhos, e troca a lâmpada de casa, e o sifão da pia que estava furado. Ele é fera. Agora a igreja começa a passar de 100 pessoas, aí ele mais ou menos dá conta de 2 dimensões. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
ele teve que abrir mão de uma dimensão. Você acha que qual é a dimensão que ele vai abrir mão? Inevitavelmente, todo pastor vai abrindo mão do pastoreio, porque a estrutura começa a consumi-lo. A estrutura começa a consumi-lo. A igreja passou de 500 pessoas, aí ele já não dá mais conta de nada, de mais nenhuma dimensão. Então veja, por que você precisa ter um ambiente de igreja pequena e abrir a cabeça para isso, com foco voltado para o cuidado pastoral? Porque lá você vai ter o seguinte: nesse ambiente, você está preocupado com crescimento? Não. Você está preocupado com evangelismo? Não, ele vem naturalmente. Você está preocupado com metas? Às vezes a gente se assusta como Nazareno, porque a gente escuta cada modelo celular, que tem as metas, que tem os não sei o quê, e às vezes isso assusta realmente a gente. Mas eu não estou propondo algo em que você vai estar pautado no crescimento, nem no evangelismo, nem as metas, nem fazer igreja. A proposta é você ser igreja. A proposta é você estar junto com pessoas para que elas possam ser cuidadas, para que elas possam desenvolver comunhão, para que elas possam ser discipuladas, não mais só por você. Quando eu plantei a igreja em Boa Vista, Roraima, em 2011, nós começamos a igreja na garagem da minha casa com 8 pessoas. Eu mesmo discipulei aquelas pessoas que se tornaram os nossos futuros líderes, que hoje alguns deles são pastores. A igreja vai crescendo. Quando a igreja chegou a 100 pessoas, você não consegue mais fazer isso no dia a dia. Quando a igreja passou de 300 pessoas, eu não consigo mais nem visitar todo mundo. Chegava na igreja: ei pastor, o senhor não foi me visitar? Eu disse: irmão, não sei quem é você. Oi, meu nome é Jean. A igreja chega a 1000 pessoas, você fica louco, você fica: meu Deus. Então esse é um ambiente em que você proporciona esse tipo de cuidado. Ser e fazer igreja. Igreja, na igreja, no templo nós fazemos. Lá nas células, lá no in-house, nós somos igreja. Estamos. Eu mandei uma prática simples de você fazer, uma sugestão. Não é uma imposição, é uma sugestão simples. Você tem aqui um pastor da igreja. No meu caso lá, eu tenho 3 auxiliares de tempo integral. Você tem pastores leigos, que eu estou chamando de pastor de base aqui. Cada um deles cuida de diversos ministérios. Por exemplo, tem uma base chamada base acolhimento, que envolve a recepção, que envolve as pessoas que cuidam dos novos convertidos, que envolve quem está lá no... Eu juntei vários ministérios e chamei de uma base, tá? Uma base. E aí o que acontece? Você faz grupos de comunhão direto no ministério. Então, ministério de música tem o seu grupo de comunhão, tem a sua célula. Na sexta eles estão juntos ensaiando, fazendo igreja, mas não conseguem ser amigos. Aliás, eles até brigam. Você não tirou a música. Você está desafinado. Eles até brigam. Então, sexta eles estão fazendo igreja. Domingo eles estão fazendo igreja de novo. Aí eles têm um outro dia na semana que eles vão para lá fazer o quê? Eles não levam nem instrumento, é proibido levar instrumento. E eles ficam juntos, sendo igreja. Claro que inevitavelmente acaba tendo uma música, não tem jeito, né? Mas não é aquela música, sabe aquela música gostosa que a gente faz de acampamento, que não precisa de ensaio, sai até desafinada, mas ninguém nem percebeu que o violão está desafinado, porque eles estão felizes de estar juntos, proporcionando vivência. Então, para cada ministério, você pode criar, por exemplo, um grupo de comunhão. O meu ministério de música tem 50 pessoas, faz 5 grupos, faz 4 grupos. O importante é você entender que, nesses tempos, as pessoas precisam desenvolver senso de pertencimento. No templo, fazendo igreja, de casa em casa, sendo igreja. Pastor, como é que a gente faz isso? Bem simples, 3 passos. O slide aqui saiu fora. Envisione as pessoas, converse com a sua liderança, treine as pessoas, treine e inicie, experimente, traga isso, experimente, e você perceberá o quão saudável é para a sua igreja. Hoje eu posso dizer para você que eu sou um pastor de uma igreja, não é? Não sou eu quem digo, mas os meus próprios líderes, uma boa igreja do Nazareno, no norte do país, a mais recente igreja plantada numa capital. Eu tenho o privilégio de morar noutra cidade, eu moro no Rio Grande do Norte, minha igreja fica a 3.000 quilômetros de distância de mim, eu vou lá uma vez por mês, tem a equipe de pastores lá, mas mesmo que os pastores não estivessem lá, a igreja continuaria existindo. Por quê? Porque nós somos uma igreja que não estamos pautada em torno de uma personagem, em torno de uma pessoa. A igreja está pautada em torno de uma visão do reino de Deus, do evangelho, e ela vai continuar progredindo e prosperando em todos os lugares, porque assim foi que eu aprendi com Jesus. Ele ficou um tempinho conosco, treinou algumas pessoas e disse: tchau, tchau, estou indo embora,
Aliás, eu tenho que preparar uma casa para vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o Consolador. Mas faz aí o que eu pedi para vocês fazerem. E 2000 anos se passaram. E nós estamos aqui. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus falar para você assim, ó. Rompe paradigmas. Começa a entender que Deus, Ele quer fazer coisas novas. E às vezes o novo está assim pertinho da gente, está do nosso lado. A gente pode aprender. Com um propósito maior. Com um propósito maior. Qual é o propósito? Eu quero ser mais eficiente em cumprir a grande comissão. Eu quero ser mais eficiente em cumprir a minha chamada. Eu quero, sim, né? Na proporção que Deus me der, ganhar as multidões para Ele. Eu quero batizar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero sim que minha igreja cresça. Eu quero sim ver famílias sendo mais transformadas. Eu quero estender as estacas da minha tenda para outros lugares. Porque eu sei que aquele que me chamou, que me resgatou, que me curou, que me transformou, ainda me transforma, também tem muita gente lá fora. Tem muita gente lá fora. Muita gente. Nós, graças a Deus, temos nos tornado um país em que mais e mais pessoas têm se convertido. Talvez você diga assim, mas é muita gente. Às vezes não tem muita qualidade, também concordo com você. Mas eu digo que, como Paulo falou, né? O que me importa? O que importa é que Cristo está sendo, Ele é que é o Senhor da seara. Se tem gente que está fazendo certo ou não, por motivos torpes ou não, eu quero tomar conta da minha vida. Eu quero tomar conta do que eu estou fazendo, o que é que eu posso melhorar, como eu posso me tornar mais abrangente, para ser um instrumento de Deus, e quem sabe a gente viver, né, isso aqui que convidei os meninos aqui para a gente finalizar nessa tarde cantando, chamar a Deus assim, dizer, Senhor, me ajude a viver coisas novas, me ajude a viver esse novo do Senhor, me ajude a viver esse momento novo, me ajude a discernir, tira de mim os medos, né? Tira de mim os receios, tira de mim os receios. E se eu errar, pastor? Cara, pelo menos você está errando, tentando acertar. Você está, quem sabe, errando, porque eu e Kelly, nós erramos tanto em esses 11 anos que a gente está lá, mas todas as vezes que a gente errou como pastor de igreja, a gente estava tentando acertar. Eu não sei qual é o mistério disso aí não, mas Deus foi tão bondoso com a gente, que mesmo a gente errando, com as nossas poucas experiências e muitas falhas, Ele foi nos dando graça. Porque eu acho, sabe, gente, que Deus não está interessado para saber se a gente está a fazer o que é certo ou o que é errado assim, sabe? Até porque por mais santo que você seja, sempre tem um negocinho em você que não chega na presença dele não. Deus está realmente interessado na atitude do nosso coração, né? Por que Davi, o cara que errou tanto, era tão amado por Deus? Por quê, né? Por que um cara que com tantas falhas, às vezes a gente até diz assim, eu queria ser que nem Davi. Cuidado você está falando, porque o cara era atrapalhado, extremamente atrapalhado, atrapalhado familiarmente. Davi era muito atrapalhado, olha para a vida dele, gente, família destruída. Davi não teve um casamento, dos tantos que ele teve bom. Olha para a vida financeira de Davi, olha para o orçamento, para a maneira como ele lidava com o dinheiro. Atrapalhado demais. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para o coração daquele menino e disse assim, ele é atrapalhado, mas eu gosto dele. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Então eu vou dizer um negócio para você assim, Deus não está muito interessado. Isso aqui tudo que eu estou falando aqui, gente, na verdade é só uma tentativa para fazer uma reflexão. Estou dizendo que você tem que fazer assim. Estou só dizendo para você assim, pense sobre o que você está fazendo. E às vezes as suas ideias de tentar melhorar, elas estão sendo barradas por quê? Às vezes o medo. Olha, eu tive o privilégio, e ainda tenho, né, de trabalhar com o pastor Manuel Lima, e ele é um cara, eu falo aqui para ele o que eu já falei para o Carlos, eu falo para todo mundo. Ele é atrapalhado.
Mas o privilégio que eu tenho assim, com o pastor Manuel, assim, se o pastor Manuel não fosse meu superintendente naquele período lá, muitas das coisas que eu estava vivendo eu não tinha condição. Ele sempre foi uma pessoa assim, eu também não sei se vai dar certo não, mas vai. Nesse exato momento nós estamos fazendo coisas desse tipo, porque isso aqui é produto de uma oração que a gente fez lá no meu gabinete. Ele resolveu nos visitar em outubro do ano passado. Chegou lá no meio da igreja, num momento de treinamento, de liderança. A gente foi orar. E ele disse, Jean, também eu anseio por coisas novas. Pastor, eu também, vamos orar aqui para ver o que Deus faz. Nós estamos aqui. Sabe, gente, não é sobre dar certo ou dar errado. É sobre o que Deus está enxergando dentro do seu coração. É sobre o que Ele está vendo. E deixa eu falar um negócio para você. Mano, eu tenho certeza você o ama. Eu tenho certeza você paga um preço enorme pelo seu ministério. Lutas grandes. Então que tal a gente deixar assim de lado todos os medos, todos os receios, e inovar? Se der errado, você vai dizer assim, Deus, eu pelo menos tentei. Prefiro errar tentando fazer o melhor para alcançar o maior número de pessoas possíveis, do que me fechar nos meus medos, de que me resguardar e no dia que chegar na presença dEle, Ele dizer assim para mim, te dei tantas oportunidades, multidões te esperavam, mas você foi vencido pelos seus receios e os seus medos. Quem aqui nessa tarde gostaria de vencer todos os seus medos em prol do amor de Cristo? Quem aqui nessa tarde gostaria de fazer assim uma aliança, a gente junto, para a gente ganhar o maior número de pessoas possíveis para Jesus? Especialmente essa nova geração. Quando recentemente eu deixei a minha cidade, olha gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Já acabou meu tempo, né? Mas E eu nunca falei isso para o senhor assim, pessoalmente. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não tinha motivo nenhum para deixar Roraima. A igreja do Nazareno em Roraima é a igreja mais relevante e a maior igreja que está no distrito. Fui nomeado superintendente em 2015. Só saí agora da superintendência em 2017. Em fevereiro agora, porque eu renunciei. Eu tenho apenas 44 anos, era o mais jovem entre os superintendentes. Eu podia ficar mais 30 anos ali. Eu sou professor na Universidade Estadual de Roraima. Eu tenho um concurso público lá. Eu tinha minha estabilidade, tinha tudo. Por quê? Porque eu estou ouvindo uma voz lá dentro assim, sabe? Me incomodando, dizendo assim, você também não tinha nada, mas um dia nós fizemos aqui juntos. Eu deixei tudo isso lá porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo me impulsionando e dizendo. E quando eu olho para dentro da minha casa, eu vejo a minha filha de 13 anos, gente. Gente, a minha filha de 13 anos está chegando na puberdade. E o mundo lá fora está rico em pornografia. O que nós vamos fazer? O que nós, nazarenos, com nossa bagagem de santidade, com o peso da nossa teologia, com a expressão da nossa igreja, um patrimônio que nós temos, o que é que nós vamos fazer? Eu não sei você, mas sentado eu não posso ficar. Sentado eu não posso ficar. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Nós podemos ser os Neemias que o Flávio pregou aqui ontem. Nós podemos ser os Neemias. Quem aqui quer ser Neemias comigo, diga amém. Então fica de pé no teu lugar, no nome de Jesus.